piso de 75 bilhões, Sim. pelo teu entendimento, esse piso de 75 bilhões que o governo anunciou, está dentro dos gastos primários ou é um orçamento à parte? Pois é, isso aqui tem que decidir, que não está claro. Certo? Isso não está claro, precisa decidir. Então, eu acho que isso tem que estar fora do teto, fora do arcabouço fiscal. Tem que estar fora, certo? Porque isso aí é um instrumento que o Estado tem para retificar, na verdade, o que acontece com o gasto privado. Qual é a ideia? É que o gasto de investimento, ele está concebido, no caso da proposta do Keynes, como instrumento de estabilização das expectativas do setor privado. Porque é o seguinte, na construção dele, o setor privado está sempre sujeito a um choque de incerteza, né? Se depois de um período favorável começa a haver alguma restrição ou alguma incapacidade do setor privado de continuar fazendo aquilo que ele fazia, você precisa do gasto público para que o setor privado olhe para frente e perceba que a sua incerteza diminuiu um pouco, né? Então, é uma relação entre expectativas. E aí ele olha o Estado como um agente que tem essa capacidade de escapar aos temores do setor privado e, portanto, continuar incentivando o investimento, né? Mas ele fala disso de uma maneira, digamos, a respeitar o caráter. Se você tiver num período de uma expansão privada muito, assim, otimista, e muito exuberante, o gasto público precisa se acomodar e não continuar exagerando, porque isso pode levar a economia a um período de pressão sobre a capacidade existente, e aí você vai ter problema com os preços, né? Deixa eu colocar uma situação, porque você está discutindo essa questão, você está explicando essa questão de ser pró-cíclico, anticíclico, a regra fiscal. Mas vou botar aqui uma situação. É o seguinte, vamos supor que num determinado ano, já sob a vigência da nova regra fiscal, razões externas ou internas, a economia entrou em recessão. A economia entrou em recessão, as receitas despencaram. Sim. É um momento em que o Estado tem que intervir pesadamente, como aconteceu em 2008, como aconteceu depois da pandemia, limitado a 2,5% do crescimento do gasto primário. Isso não acaba retirando o poder anticíclico do governo? Mais ainda, se o governo eventualmente aplicar até 2,5% e isso violar a banda do superávit primário, aquela banda estabelecida ano a ano, 24 a 26, no ano seguinte, quando o país ainda poderia estar precisando de investimento público para reanimar a economia, a trava do crescimento da despesa sobre a receita cai de 70% para 50%. É suficientemente anticíclico, na sua opinião, a proposta de regra fiscal? Por isso que eu estou dizendo que você precisa, na verdade, tirar o investimento fora dessa salvaguarda. Essa seria a solução. Isso seria não sei se eles vão caminhar nessa direção, mas eu acho que seria necessário fazer isso para dar liberdade para você exercitar essa capacidade de gasto anticíclico do governo. Porque, veja bem, qual é o argumento dos conservadores? O argumento dos conservadores é que, seja qual for a situação, olha só, você vai olhar todos os trabalhos e manifestações, seja qual for a situação, seja ela de recessão, o gasto fiscal é sempre inflacionário, certo? Agora, dizer que o gasto fiscal vai ser inflacionário numa situação recessiva é um pouco demais, né? Então, porque é sempre o excesso de gasto sobre o que... Porque, veja bem, o que tem por detrás disso, o Breno, que a gente não leva em conta, são certas coisas que estão nos subterrâneos do pensamento. O que está por trás disso é que, na visão deles,
e que não é explicitado, mas é importante a gente sublinhar, é que a economia está sempre tendendo ao equilíbrio. Sempre tendendo ao equilíbrio, certo? Então, se o Estado entra gastando, ele perturba, ele rompe esse equilíbrio. Então, é importantíssimo você conhecer isso, saber disso, para se orientar na discussão e saber exatamente o que eles estão dizendo. Para eles, para essa turma aí, depois que a visão mais complexa keynesiana foi abandonada, né? Você criou a ideia das expectativas racionais. Então, os agentes sabem sempre qual é a estrutura da economia e sua evolução provável. Então, a economia está sempre, os agentes racionais conduzem sempre, porque eles são racionais, porque a ação deles conduz sempre a economia ao equilíbrio, certo? Então, isso é o fundamento da discussão que as pessoas às vezes não entendem, né? Por isso é que eles bloqueiam, seja qual for a situação, que eles bloqueiam a ação do Estado, porque o Estado é um agente externo. Quando não é verdade que o Estado é um agente externo, o Estado faz parte do jogo, ele está no jogo. Aliás, ele é um jogador que tem uma capacidade de coordenação, como o Ademir da Guia tinha no tempo do Palmeiras. Tem uma capacidade de coordenação maior do que o setor privado. Não pode, veja só o exemplo agora da crise bancária. O setor privado, quando chega um momento em que as suas ações determinaram uma crise, uma possibilidade de colapso, é o meio de campo, o Ademir da Guia, que precisa entrar coordenando ali, fala, não, faça assim com a bola, toca aqui, certo? E aí o Estado intervém para impedir o colapso. Mas nós temos que ter muito claro que em toda essa discussão, o fundamento de toda essa discussão é que para a economia convencional, a economia dominante, o sistema econômico está sempre caminhando para o equilíbrio. E o Estado só pode atrapalhar, certo? Ainda que na prática as coisas não ocorram assim, na verdade é o seguinte, imagina se nos Estados Unidos os caras acreditam nisso, eles vendem isso para os outros trouxas que estão por aí no mundo, né? Que você tem equilíbrio, isso é coisa de escola de economia americana, que o André Lara Rezende participou e sabe muito bem que a coisa não é assim, né? E aí tem essa demonização do Estado, precisa de um teto de gastos, é isso aí, mas tudo irrelevante para como funciona de fato essa economia, entende?